Então vamos lá, eu quero chamar aqui com vocês o Bruno que esteve aqui, que está palestrando lá embaixo agora, é uma das pessoas que estavam aí, onde que vocês estão agora, o ano passado. Essa pessoa que vai vir aqui agora também. O How to Do, eu pus isso como compromisso meu, que algumas pessoas com resultados de um How to Do para o outro, eu convido para palestrar, para demonstrar e para compartilhar conhecimento. E essa pessoa que está vindo aqui agora é uma delas. Ela falou online aí, ao vivo que nós fizemos, então eu posso repetir, né? Se está gravado, ela falou lá. Ela disse que, depois ela fala aqui, que foi o melhor evento de marketing digital que ela já foi até hoje. Lembrando que o How to Do, ele é direcionado do marketing digital para vender todos os dias, de forma perpétua. Tem vários tipos de eventos relacionados a marketing digital. Aqui o conceito e o tema, o coração do How to Do, é como que você vende todos os dias pela internet. É bom você vender uma vez por semana, uma vez por mês, muito a cada 6 meses ou muito todos os dias. Então a pegada é essa. Cada palestrante que está aqui, eles têm experiência para vender muito todos os dias. E ela vem falar de um calcanhar, tendão de Aquiles, ponto fraco. É aquilo que eu falei, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Eu já brinquei disso várias vezes. Fazia lançamento com 300 mil reais. Uau, tô rico e tal, e vai pagar conta, vai pagar taxa, começa a gastar e joga para sua pessoa física, em vez de ter uma pessoa jurídica, seu. E administração financeira. Gente, é muito, muito importante você entender como você ter melhor o acesso ao seu dinheiro, que muitas vezes não é seu. É aquilo que vem e vai crescer o seu negócio. Acho que a Márcia Luz sabe bem disso, que ela conseguiu fazer isso com maestria. E eu quero chamar aqui então essa pessoa que eu tenho muito carinho e o nome dela é maravilhoso. É um dos nomes mais bonitos que eu já vi até hoje. Com vocês, Luciana, vem para cá. Rebenta. Olá. Olá. Boa tarde. Quero saber quantos de vocês querem melhorar alguma coisa na vida financeira de vocês, tanto pessoal quanto empresarial. Quantos de vocês querem? Todo mundo, né? E quantos de vocês acham que podem estar cometendo algum erro na vida pessoal ou empresarial quando o assunto é dinheiro? Caramba. Bom, então eu vim para o lugar certo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu vou falar sobre erros financeiros, como é que vocês podem evitar os erros que 90% dos empreendedores cometem, e evitando esses erros, a gente pode aumentar a rentabilidade do nosso negócio. E se a gente fizer isso, fizer algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, já nos próximos 30 dias, vocês já conseguem ter esse resultado. Beleza? Quem está animado para ver isso? Que maneiro. Bom, meu nome é Luciana Fiot, se escreve Fiaux, mas se fala Fiot. O Lu disse que era francês, eu vou contar um segredo. Na verdade, eu comecei a pesquisar e eu descobri que era de uma família suíça que vem endividada para o Brasil. Eu, como uma boa coach de finanças, parei de pesquisar e eu continuo dizendo que é francês porque é mais chique, né? Porque vai que tem dívida dos suíços aí me esperando. Bom, eu sou uma personal trainer da vida financeira. Eu ajudo as pessoas, eu treino as pessoas para elas terem dinheiro. Seja quitando dívidas, seja lucrando mais, seja investindo melhor, seja só se organizando. Então, hoje a gente vai fazer um treino, vai começar um treino aqui para a gente ter mais dinheiro, beleza? Bom, além dessa... Vamos ver como é que funciona. É para cá que eu aponto? É. Além dessa promessa, eu tenho 3 outras promessas. A primeira é não chover no molhado. Eu não vim aqui para dizer para vocês que vocês têm que gastar menos do que ganha, nem ganhar mais do que gasta, nem separar a vida pessoal da vida empresarial, porque eu acho que tudo isso vocês já sabem, né? Então, eu não quero chover no molhado. Não que todas essas coisas não sejam importantes, elas são super importantes. Mas eu não vou falar disso, eu vou falar de outras coisas. Isso tudo vocês já sabem? Levanta a mão quem já sabe disso. Beleza. A minha segunda promessa. Eu não vou falar financês.
Então, assim, se tem algum contador, planejador financeiro, alguém de finanças mesmo, o ouvido vai doer, porque eu não vou falar financeiro, eu vou falar de outro jeito. A minha ideia aqui hoje é simplificar e não complicar, tá? E a minha terceira promessa é que para cada erro que eu vou mostrar uma solução. Então, a minha ideia aqui não é só mostrar o que vocês estão fazendo de errado, trazer uma solução, e uma solução que eu aplico na minha vida, nos meus negócios, na minha vida pessoal, porque tudo que eu vou falar aqui cabe tanto para a vida pessoal quanto a empresarial. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar já com o primeiro erro. O primeiro erro que a grande parte das pessoas cometem, dos empreendedores, mas as pessoas de forma geral, é acreditar que para dominar as finanças precisa ser bom de finanças. E por que eu digo isso? Assim, precisa ser bom com números, precisa ser bom com matemática, porque eu não sou expert em matemática. Para fazer conta, eu uso calculadora. Assim, foi assim durante a minha vida toda. A minha formação é de marketing, eu trabalho há 20 anos com comunicação, e hoje eu tenho a minha vida financeira organizada, hoje eu tenho cursos, tenho Domine Suas Finanças, tenho Investidor de Verdade. Hoje eu ensino as pessoas a fazer tudo isso, mas, como se diz no marketing digital, né, nem sempre foi assim. Eu já fui super enrolada financeiramente, eu já tive muitas dívidas, cheque especial, cartão de crédito. E eu, na minha experiência, na minha vida mesmo, eu percebi que não precisa ser bom de matemática, não precisa saber fazer conta para ser bom de finanças. E eu quero mostrar para vocês como é que começou a minha relação com finanças e por que eu estou aqui em cima. Começou com o Gol Bolinha. No Rio de Janeiro, a gente chama de Gol Bolinha. Em todo o Brasil chama esse carro de Gol Bolinha, aquele Gol antigo. Então, começou com o Gol Bolinha. Vou contar uma rápida história para vocês que mostra que a gente não precisa ser bom de matemática para ser bom com a nossa vida financeira. Esse carro aí, esse Gol Bolinha, o meu pai comprou quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, 27 anos. Eu tinha, como eu falei, dívida de cheque especial, cartão de crédito, toda enrolada. E o meu pai também era super enrolado. E é lógico que normalmente a nossa enrolação é meio hereditária, né? A gente aprende com a família a ser enrolado financeiramente. E aí meu pai comprou um carro, ele decidiu que ia comprar um carro, mas ele tinha um nome sujo. E aí ele falou, pô, eu posso fazer o financiamento no seu nome? Eu já estava toda enrolada mesmo, nem sabia direito que problema aquilo poderia dar. Falei, beleza. Aí ele fez o financiamento no meu nome. Ele ia pagar o financiamento com o dinheiro do trabalho dele, que ainda ia entrar. Legal. Aí eu moro no Rio de Janeiro. Tem mais alguém aqui do Rio? Legal, pouca gente. Bom, mas o que eu vou falar agora também não é só no Rio de Janeiro, né? Meu pai comprou esse carro e todo enrolado financeiramente, ele é meio cego. Né? O Flávio Augusto até fala isso assim, sobre os empreendedores, a diferença de otimismo e cegueira. Otimismo é quando a gente pensa, né, que nada de ruim vai acontecer, mas a gente tem motivo para acreditar nisso. E cegueira é quando a gente pensa que nada de ruim vai acontecer e a gente simplesmente fecha os olhos para as evidências das M's que podem acontecer. E aí o meu pai não tinha seguro com esse Gol Bolinha. Morando no Rio de Janeiro, o que aconteceu? O carro foi roubado. Quando o carro foi roubado, tinha equipamento do meu pai também no porta-mala. E meu pai era fotógrafo autônomo. Então, ele ficou sem carro para trabalhar, sem equipamento para trabalhar. O que aconteceu? Ele não pagou o financiamento. Só que o financiamento estava no meu nome. Então, naquela época, aos 20 e poucos anos, que eu já tinha aí uns 10 mil de dívida, de cheque especial, cartão de crédito, rapidamente aquela dívida se tornou 60 mil reais, porque meu pai precisou parar de pagar o financiamento. Eu pagava a faculdade, era toda enrolada com dinheiro, também não paguei aquele financiamento. Então, aos 28 anos, eu vivia o Zeca Pagodinho Style. Conhecem? Deixa a vida me levar. E aí eu fui deixando, eu pensava, essa dívida não é minha mesmo, não foi responsabilidade minha, enfim, vou deixar. E deixei aquela dívida, aquilo foi crescendo, crescendo, chegou mesmo lá nos 60 mil. Eu pensei, cara, eu nunca vou ter dinheiro para pagar isso. E deixei rolar. Eu trabalhava numa empresa na época, trabalhava 6 anos, ganhava algo assim que hoje é mais ou menos R$ 1.900. E aí a empresa disse o seguinte, olha, a gente vai se mudar para São Paulo, quem quiser vir com a empresa pode vir, quem quiser continuar no Rio, procura um outro emprego que no momento que pedir para sair, a gente vai demitir, vai pagar rescisão. Falei, pô, boa, né? Porque agora eu vou sair com uma grana no bolso e vou poder pagar minhas dívidas. Como eu não sabia fazer conta, não entendia nada de matemática, não fiz essa conta de quanto seria de rescisão. E aí, no dia eu consegui, passei no processo seletivo para ganhar um pouco menos do que eu ganhava.
Quando eu fui, então, para outra empresa, eu fui lá, pedi minha demissão, recebi o papelzinho da rescisão e veio 30 mil reais. Aí eu pensei, eu não vou pegar 30 mil, quitar uma dívida de 60, continuar endividada, ficar sem nenhum centavo, principalmente porque agora eu estava ganhando menos. O que eu fiz? Zeca Pagodinho style, não fiz nada, deixa a vida me levar. Peguei aquele dinheiro e botei numa poupança, algo que nem naquela época, nem hoje, é uma boa. E a gente vai falar sobre isso, por que botar o dinheiro na poupança não é uma boa. Deixei meu dinheiro na poupança. E aí, um dia, véspera do meu aniversário, alguns meses se passaram, meu aniversário era num sábado, na quinta-feira eu fui lá no caixa para mexer num dinheirinho, daquele dinheiro que eu tinha guardado. Eu quitei cheque especial, quitei cartão de crédito e tal, mas aí eu era desorganizada, eu vivia mexendo naquele dinheiro. Botei meu cartão, quando eu botei o cartão, deu uma mensagem esquisita, alguma coisa bloqueado e tal. Aí eu fui lá no gerente e falei, estou conseguindo mexer no meu dinheiro, o que está acontecendo? Aí o gerente falou assim, senhora Luciana, a senhora tem alguma dívida? Falei, pô, tá todo mundo sabendo, né? Aí eu, tenho, mas o que isso tem a ver com o meu cartão bloqueado? Porque eu achei que era o meu cartão bloqueado. Aí ele falou, não, o seu cartão não foi bloqueado, o que foi bloqueado foi sua poupança. Tem uma ação judicial e seus bens estão sendo penhorados. Naquele momento, eu me vi com 60 mil reais de dívida, já devia até ser um pouco mais. Os meus únicos 30 mil tinham sido bloqueados. Eu, não deixo a vida me levar. Totalmente desorganizada. Agora eu ganhava menos, tinha ido para um lugar para ganhar menos. Não tinha mais aquele dinheiro guardado. Então, foi naquele momento, se existe uma jornada do herói, foi naquele momento que eu parei e pensei, tem alguma coisa errada. Não dá mais para deixar a vida me levar, não dá mais para as coisas acontecerem sem eu ter controle nenhum. Não ter controle da nossa vida financeira é muito ruim. E naquele momento eu achei que eu precisava, sim, mudar as coisas. E foi o que eu comecei a fazer. Só que era muito difícil, porque eu não era boa de matemática. Pô, tem que saber fazer conta, tem que saber economia e tal, para conseguir dominar as finanças. Penei muito, comecei a fazer altas restrições, cortando gastos e tal. Vi que cortar gastos não era o suficiente. Aí eu pensei, bom, eu tenho que ganhar mais. Então, eu fui fazer processos seletivos, enfim, procurar outro emprego. E aí aconteceu uma coisa que, para mim, é uma grande sorte na minha vida. Eu gosto muito da frase que diz que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Aqueles 30 mil que eu recebi poderia ter sido uma grande sorte, mas eu não estava preparada para aquela oportunidade. Perdi. Agora, nesse momento, isso foi em 2008, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa do mercado financeiro. E aí fui trabalhar numa corretora de valores. Eu nem sabia o que era uma corretora de valores até então. Achei que tinha alguma coisa a ver com seguro e tal. E uma corretora de valores é uma empresa que faz a intermediação dos investidores com os emissores, com os produtos. É através de uma corretora que você investe. E eu não sabia nada. Mas ter entrado lá foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a andar com pessoas que entendiam de dinheiro, entendiam de investimentos. Eu fiz curso de graça lá dentro. Eu comecei a descobrir um mundo que é um mundo que parece que não está aberto para a gente, enquanto a gente não se abre para ele. Mas as informações estão aí. Só que, quando eu fui descobrindo as coisas que eu descobria lá dentro, quem é que já leu Pai Rico, Pai Pobre? Legal, bastante gente. Quem não leu, é uma recomendação minha, um livro que precisa ser lido, e foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei na corretora de valores. Eu ouvia todo mundo falar de Pai Rico, Pai Pobre, e eu pensava assim, bom, isso daí deve ser um blog, alguma coisa assim. E o Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro start de que, no que o Elton estava falando agora na palestra dele, assim, da gente não trocar o nosso tempo por dinheiro. Quem é funcionário, quem é profissional liberal, troca suas horas por dinheiro. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que dava para a gente fazer dinheiro sem precisar estar atuando ali, sem precisar estar trabalhando ali. Enfim, ter tido esse contato com tantos segredos e tantas informações sobre investimentos, ter mudado o meu círculo social, tudo isso contribuiu muito para que eu começasse a organizar a minha vida financeira. Descobri até que eu poderia, na justiça, resolver aquela questão da minha dívida enorme, resolvi, através de pessoas que foram me sendo apresentadas. E aí eu fui, aos poucos, me organizando, realizei meu primeiro sonho, que foi fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, algo que eu nunca imaginava fazer. Minha formação é de marketing, trabalhei muito tempo em área de comunicação, e foi nesse MBA que eu
aprendi mais sobre finanças. E eu aprendi sobre finanças empresariais, entendi como as empresas organizam suas finanças. E trouxe isso para a minha vida pessoal. Para encurtar um pouco a história e a gente ir logo para o conteúdo, o que aconteceu foi que eu virei meio uma evangelizadora do dinheiro, sabe? Porque eu achei tão incrível alguém que não entende nada de economia, de matemática, de finanças, da reviravolta que eu dei na minha vida financeira, enfim, conseguir se organizar, passar a guardar dinheiro, investir. Eu fiz depois formações de coaching, descobri o quanto se conhecer também faz diferença nessa jornada, e aí eu comecei a contagiar as pessoas com isso. Então, eu descobri o marketing digital e pude, então, fazer isso também por pessoas que eu nem conheço, porque hoje eu faço isso através dos meus cursos online. Então, por que eu estou contando essa história toda? Porque eu realmente acredito que cada um de nós, todo mundo é capaz de realmente dominar as finanças. Mas enquanto a gente fica pensando que precisa entender de matemática, precisa ser bom em números, ou que vai ser chato, ou que vai ser pesado, a gente se bloqueia para isso. E isso é um erro. Então, é muito importante que antes de eu mostrar os erros realmente da nossa vida financeira, que a gente entenda isso. Que acreditar que dominar as finanças precisa ser bom com números é um erro. O que a gente precisa fazer é aprender conceitos. Então, hoje eu vou falar aqui de conceitos de forma bem simples, de novo. Não vou falar financês, meu contador está ali, eu deixo financês para ele, e me perdoa, então tapa os ouvidos, porque eu não vou falar financês. Eu, inclusive, tenho haters por causa disso. Alguém aqui tem haters? Sabe como eu me consolei quando eu tive meus primeiros haters? Eu fiz vídeos onde eu não falo financês, eu simplifico muitas coisas, e aí alguém me disse assim para mim, quando você tem hater é porque você está ficando famoso. Aí eu, pô, que legal, né? Mas quando eu vi o meu primeiro hater, eu confesso, eu chorei quando eu vi alguém me xingando e dizendo que o que eu estava falando era uma burrice. Mas a ideia é simplificar. Se eu conseguir aqui fazer com que vocês entendam um pouquinho mais de finanças, de coisas que talvez vocês pensassem, nossa, isso é muito enrolado, ou e vocês possam me dizer no final, ninguém nunca me explicou assim, já vai ter valido subir aqui no palco, tá? Então, vamos mostrar, eu quero falar um pouquinho com vocês dos erros, efetivamente. Quem aqui tem algum investimento sem ser poupança e título de capitalização? Quem investe aqui? Legal, algumas pessoas. E quem aqui se sente seguro, vou ficar aqui um pouquinho para poder ver todo mundo, quem aqui se sente seguro para investir em ações? Pouca gente. Beleza. Quem aqui já tem seu próprio negócio ou quer realmente ter o seu próprio negócio? Legal, praticamente todo mundo, né? Então, eu preciso dizer que tem pessoas aqui cometendo o segundo erro, que é arriscar sem saber que está se arriscando. Por que eu digo isso? Vamos dar uma olhadinha rápida nesse gráfico. Essa linha de baixo, essa linha vermelha, é onde a gente mostra o crescimento do risco. A linha azul, teoricamente, o crescimento do retorno. Então, olha só, esse gráfico mostra o seguinte, a gente tem ali o investimento que é o menos arriscado até o mais arriscado. A gente está vendo título público, título bancário, fundos, imóveis, ações. E ali, em último, está o investimento mais arriscado de todos, o seu próprio negócio. Então, no momento em que a gente não se sente seguro, por exemplo, a investir em ações, mas a gente investe na nossa própria empresa, a gente está arriscando sem saber que está arriscando. Porque eu imagino que vocês não investam em ações ou não investam em outros produtos, porque, eu tenho medo, eu não sei, tal, não quero arriscar. Mas a gente está arriscando no investimento mais arriscado, né? Agora, eu não vim aqui para destruir o evento e dizer para todo mundo não empreender. Pelo contrário. A gente empreendendo, a gente pode ter muito retorno. Afinal, o produto de maior risco é aquele que dá um maior retorno. Certo ou errado? Não ouvi. O produto de maior risco é aquele que dá um maior retorno. Certo ou errado? Está errado. Sabe por que está errado? O produto de maior risco é aquele no qual a gente tem que exigir o maior retorno. Mas ele não garante o maior retorno. Alguém que está investindo em título público pode ter mais retorno do que alguém que tem o seu próprio negócio. Certo? Porque a gente não tem garantia de que o nosso negócio vai dar certo. A gente tem que saber administrar o risco. Então, de novo, eu não vim aqui para destruir o evento. Pelo contrário, eu também empreendo, eu também espero grandes retornos com o meu empreendimento, mas a gente precisa saber que existem riscos ali. Então, o maior risco não é o que vai te entregar o maior retorno,
mas é aquele que você tem que esperar um maior retorno. Então, arriscar sem saber que você está arriscando é um erro. É importante empreender? Sim, porque a gente pode ter um maior retorno. Existe um investidor brasileiro chamado Luiz Barsi. Ele ganhou muito dinheiro e ficou rico investindo. Existe um grande empreendedor brasileiro chamado Flávio Augusto. Ele ficou rico e ganhou muito dinheiro empreendendo. Mas o homem, um dos maiores, mais ricos do mundo, é o Warren Buffett. Ele ficou rico empreendendo e investindo. Nessa hora eu sei, tem o meu avatar, né? O meu avatar, eu sei que ele diz assim, mas eu não quero ficar rico, eu só quero o básico para viver. O meu avatar diz isso, para quem eu vendo os cursos e tal, né? Eu não quero ficar rico, só quero o básico para viver. Então, eu não quero ser igual ao Warren Buffett, eu só quero o básico para viver. Tudo bem. Eu não entendo muito, afinal, ninguém quer só o básico de saúde, o básico de amor, né? A gente quer o máximo que a gente puder, então, por que não querer o máximo que a gente puder de dinheiro também? Mas, se você não quer ser rico, tudo bem, não precisa ser igual ao Warren Buffett, mas aprenda uma lição com aquelas pessoas que estão fazendo dinheiro. A gente pode empreender, sim, mas é importante diversificar, né? Então, ter investimentos também. Então, arriscar sem saber que você está arriscando é um erro. Administre o risco do seu negócio, quais são as ameaças ao seu negócio, concorrentes, sazonalidade, o que ameaça o seu negócio. Então, isso é importante você analisar. E, principalmente, diversifique. Não coloque todos os ovos numa única cesta. Não coloque todo o seu dinheiro só no seu negócio. Crie reservas de outros produtos de investimento. Então, invista em outros produtos também. Esse foi o segundo erro. A gente está indo para um terceiro. Quando eu falo em diversificar, eu ouço as pessoas me dizerem, mas eu tenho medo de investir. A gente tem medo de quê? Qual é o medo quando a gente pensa em investir? Fala para mim alguém. Vou até descer um pouquinho para ver se eu escuto melhor. Medo de quê? Perder dinheiro. Todo mundo aqui tem medo de perder dinheiro? Pois é. Só que quando a gente não investe, a gente está perdendo dinheiro. Porque se eu não invisto, significa que meu dinheiro está parado. Então, não diversificar por medo de perder dinheiro é um erro. Porque quando o meu dinheiro está parado, eu estou perdendo. Quando a gente vai para o mercado e leva R$100, a gente coloca uma quantidade de itens no nosso carrinho, né? Se daqui a um ano a gente voltar no mercado com os mesmos R$100, a gente compra mais ou menos coisas? Menos, provavelmente, porque existe a inflação. Inflação é uma medida do quanto os preços sobem. Então, por isso que eu vou no mercado um ano depois com o mesmo dinheiro e eu tenho essa sensação de, nossa, eu enchi o carrinho, agora eu compro bem menos. Porque a inflação existe e o dinheiro perde valor. E o dinheiro perde valor sempre. Então, eu preciso colocar ele em algum lugar que ele cresça um pouquinho, no mínimo, para não perder esse valor. O ideal, que cresça mais do que esse valorzinho da inflação. E aí, eu quero mostrar para vocês um manual, né? Quando eu falei para o Luciano mesmo que quando eu participei do How to Do 2017, para mim foi o melhor evento de marketing digital que eu fui, porque todo mundo entregava assim, um manualzinho, né? Como fazer, o How to Do. Você saía daqui com um passo a passo do que você tinha que fazer. Então, eu pensei, eu vou subir naquele palco, eu vou honrar estar naquele palco, eu também vou entregar um manual. Então, eu quero saber aqui, quem quer um manual com 3 investimentos para você criar reserva, ou seja, começar a investir, guardar dinheiro, ganhando mais do que a poupança e nunca perdendo dinheiro, livre de risco. Quem quer esse manual? Boa. Então, tá. Então, eu vou dar esse manual para vocês. Também é nesse momento que eu ganho uns haters. Porque o pessoal de finanças, o pessoal, parece até que eu não sou, né? Quem é realmente, assim, categoricamente de finanças, quem nasceu nesse mundo, não pode me ouvir falar a coisa que eu vou dizer agora. Esses 3 investimentos, você nunca perde dinheiro. Quando eu digo isso, vai ter sempre alguém que vai dizer assim, não existe investimento de risco zero, não é isso que a gente escuta? Tá, eu vou fazer uma comparação aqui só para a gente entender qual é o risco que eu estou falando. Existe a probabilidade de todos nós aqui, ao mesmo tempo, a gente, sei lá, ter um treco e morrer? Todo mundo ao mesmo tempo, existe? Existe, né? Agora, se a gente pensa nessa probabilidade,
Consegue imaginar a probabilidade de todo mundo ao mesmo tempo ter um treco e morrer? Imagina essa probabilidade. É tipo um negócio assim, pô, bizarro isso acontecer, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, quando o pessoal das finanças fala sobre, não, existe risco e tal, nesses 3 investimentos que eu vou mostrar agora, o risco é tipo isso. Sabe, um cataclisma, assim, um negócio bizarro que a gente não imaginava de jeito nenhum. E esse é o risco da poupança também. Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês o que deveria ser a poupança do brasileiro. Primeiro, precisa ser em renda fixa. O que é renda fixa? Eu falei que eu não ia falar financês, então eu vou explicar para vocês o que é renda fixa. Renda fixa é um empréstimo. Toda vez que você vai no banco e pega dinheiro emprestado, né, seja pelo cheque especial, seja um empréstimo mesmo, o banco te cobra juros, né? Ele cobra uma taxa se você pedir dinheiro emprestado. Investimento em renda fixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Você vai até um banco e você empresta dinheiro, você dá o seu dinheiro lá e você recebe uns juros, obviamente, muito menores do que se fosse um empréstimo, né? Mas é a mesma coisa. A renda fixa é você emprestar o seu dinheiro para um banco, para o governo, você está ali emprestando e está recebendo uma taxa por emprestar. Beleza? Então, isso é renda fixa. E a outra premissa assim, que é importante, que eu dou nesse manual aqui, você precisa investir através de corretora independente. Então, esse manual só vai valer, o que eu vou ensinar para vocês, só vai valer se forem através de corretora independente. O que é corretora independente? Quando a gente investe, a gente precisa investir através de uma corretora. É como se fosse um banco, é uma empresa, que vai intermediar o seu investimento. Você só consegue fazer se tiver essa corretora aí no meio do caminho. Só que todo banco tem corretora. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Bradesco, todo banco tem a corretora. Quando você investe num CDB do banco, você está investindo através de uma corretora do banco. Quando eu digo corretora independente, é uma corretora que não é do banco. Então, você não vai fazer bons investimentos no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica. Mais um momento, né? Assim, que os haters surgem. Pessoal, se tiver alguém que trabalhe, né, numa agência de banco, eu estou expondo exatamente como funciona na grande maioria dos casos. Se tiver algum gerente aí, quiser vir aqui e dizer, não, tem um super investimento lá comigo, eu vou ficar feliz de saber. Mas, normalmente, no banco, você é cobrado taxas e você tem as menores rentabilidades. Então, o ideal é procurar corretoras independentes. Se você jogar no Google corretoras independentes, vão aparecer várias. Você pode pesquisar se elas são cadastradas no site da Bovespa, né? Mas eu vou dizer quais eu invisto. Eu invisto através da XP Investimentos, eu invisto através da Genial Investimentos, eu já investi através da EasyInvest, eu tenho conta aberta na EasyInvest, mas hoje eu não tenho dinheiro lá. Então, eu invisto através da Orama. Então, essas são corretoras independentes. Tá? Então, é uma premissa importante para você ter a melhor rentabilidade e pagar menos taxas. E vou falar agora quais são os investimentos, então. Primeiro, isso que eu vou falar agora vale tanto para a vida pessoal quanto empresarial, tá? Então, para investir o seu dinheiro e para investir o dinheiro da sua empresa, com exceção do título público. O título público só dá para ser pessoa física, tá? O que é o título público? Eu falei agora há pouco que renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém. Título público é quando você empresta para o governo. Então, olha que bom, né? É um momento que a gente vai lá, empresta um dinheirinho e ainda tira um dinheirinho a mais, né, do governo. Então, esse é um momento que a gente empresta para o governo. Se eu quero investir com pouco, se eu quero investir e poder resgatar a qualquer momento, como se fosse uma poupança, o investimento ideal para isso é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de título público que você pode começar com cerca de R$ 94,00, vai render todo santo dia, é um investimento que rende mais do que a poupança, e você pode sacar a qualquer momento. Então, o Tesouro Selic ele deveria ser a poupança do brasileiro. E por que não é? Porque não é muito interessante, por exemplo, para os bancos, porque a poupança, o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança. Porque a gente só corre algum risco do país não nos pagar. Só que o país, ele, inclusive, né, o Brasil, ele faz dinheiro, ele emite dinheiro. Né? Ele tem uma caixinha, uma máquina de fazer dinheiro. Então,
a última dívida que o país deixaria de pagar seria essa, de título público. Então, assim, foi por isso que eu comparei com esse cataclisma, né? A probabilidade de você não receber seu dinheiro de volta quando você empresta para o governo num Tesouro Selic é a mesma de todos nós aqui termos um treco e morrermos ao mesmo tempo. É tipo isso. Mas, se todo mundo disser isso o tempo todo, o brasileiro sai da poupança e aí quem quebra são os bancos. Então, fica aqui entre a gente. Tudo bem? A gente pode guardar esse segredo, que o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança e que seria muito melhor que o nosso dinheiro tivesse em Tesouro Selic. Tem gente que fala assim, mas tem imposto de renda e tal. Mesmo tendo desconto de imposto de renda, né, que é uma taxazinha que você paga de imposto de renda, ainda assim é mais rentável que a poupança. E tem mais 2 outros investimentos. Título bancário. Se quando eu tenho título público, eu estou emprestando para o governo, título bancário, eu estou emprestando para o banco, igual uma poupança. Meu dinheiro está lá no banco. No caso, título bancário, CDB, LCI, LCA são exemplos de títulos bancários. Então, é quando eu empresto para o banco, assim como quando eu faço uma poupança. Mas é seguro? Existe um fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é um fundo. Os bancos pensam assim, poxa, se a gente não der uma garantia para os investidores, todos eles vão botar o dinheiro em título público. Então, a gente tem que criar uma garantia. Aí os bancos vão lá, se reúnem, as instituições financeiras se reúnem, e eles criaram um fundo, botaram... É tipo uma poupancinha dos bancos, que se algum banco tiver problema em pagar, vai lá nessa poupancinha e paga o dinheiro do investidor. Então, CDB, LCI, tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil por instituição. Então, mas eu já tenho 1 milhão, eu quero investir 1 milhão. Você pode botar 250 mil num CDB de uma instituição, 250 mil no CDB de outra, e quebrando de 250 em 250 mil. E esse também é um bom título bancário, é um bom investimento para o capital da nossa empresa. Tá? E fundo de investimento DI. Fundo de investimento também é tão seguro quanto o título público, porque, no fundo, o gestor está investindo em título público. Tá? Então, esse aqui é um manualzinho. Se você quer investir, ganhar mais do que a poupança, sem perder dinheiro, até para você ter tempo de estudar outros investimentos e ganhar mais rentabilidade, esses são os 3 produtos. Requisitos importantes. Nunca em grandes bancos e sempre em corretora independente. E tem que render 99% do CDI ou mais. Porque aí alguém pode dizer, mas eu já estou num CDB lá do Bradesco. Vai lá e pergunta para o seu gerente, que com certeza não rende mais do que 99% do CDI. Tá? Se você seguir esse manualzinho que eu acabei de te dar, você tem uma reserva com segurança e ganhando mais do que a poupança. Tanto para pessoa física, quanto para empresarial. Só título público é que não tem para empresarial. Bom ou bom? Mais ou menos? Então, vamos mostrar mais coisas. A gente já viu que deixar o dinheiro parado é um erro. Né? Então, a gente pode diversificar. E eu acabei de dar um manual para vocês criarem reserva com segurança, sem perder dinheiro. Existem outros investimentos? Sim. Existem investimentos que rendem até mais do que esses que eu mostrei? Sim. Deixar o dinheiro parado na conta corrente, vocês estão perdendo com inflação. E vocês podem, inclusive... Quem é que paga tarifa bancária? Quem paga um dinheiro para ter a conta corrente? Então, dinheiro parado na conta corrente, além de você estar perdendo com a inflação, você corre esse risco de estar pagando tarifa. Vou dar uma dica para quem não quer mais pagar tarifa, beleza? Existem as contas digitais. Antigamente, até um tempo atrás, tanto o Bradesco quanto o Unibanco tinham contas digitais. Agora, eles não têm mais, fecharam e tal, então só pagando tarifa mesmo. Mas existe, por exemplo, o Banco Inter. Banco Inter é o nome, você pode baixar o aplicativo no seu celular e abrir essa conta, tanto PF quanto PJ. O Banco Inter não cobra para você ter conta, não cobra para você fazer TED Doc, então é uma conta que você não paga nada. E é ótimo na hora de investir, porque aí você pode transferir para as corretoras independentes e fazer seus investimentos sem pagar nada. Então, o Banco Inter você abre ali na palma da sua mão, não paga por mensalidade. Lu, mas olha só, eu já tenho uma conta no Itaú, não posso me desfazer dela agora. Transforma a conta do Itaú em conta essencial, que é aquela conta que você não paga tarifa nenhuma. Abre a sua conta no Inter, e aí você movimenta do Itaú para o Inter. Fica ali só para receber seu dinheiro. E essa do Itaú, no caso de PF, né, que a gente sabe que tem conta essencial para PF,
Para você passar seu dinheiro do Itaú para a conta do Inter, você emite um boleto no Inter para você mesmo. Então, você paga uma conta para você mesmo. Seu dinheiro vai sair do Itaú e vai para o Inter sem você pagar nada. E no Inter você não paga a tarifa. Não estou ganhando dinheiro nenhum do Inter, eu uso conta do Inter e não pago tarifa para o banco. Então, meu dinheiro não fica parado na conta corrente, porque eu invisto, seguindo, no mínimo, aquele manual que eu passei para vocês, e eu não pago tarifa porque eu tenho conta PF e PJ no Inter. Existe mais um banco que chama Agiplan, que tem contas PJs também gratuitas, mas eu não tenho conta no Agiplan, vou tentar abrir até para testar, mas já estou passando para vocês. Então, dinheiro parado na conta corrente, principalmente pagando tarifa, não faz sentido. Na conta poupança, muito menos. Mostrei para vocês o manual, né, que dá para ganhar mais do que na poupança, então não tem por que deixar o dinheiro na poupança. E uma muito importante, sei que o pessoal da Edu está aí, então não quero atrapalhar, mas, não sei se todo mundo conhece, mas existem as plataformas onde a gente vende os nossos produtos. Hotmart, Eduz, Monetize, a gente vende o nosso produto digital e recebe dinheiro ali. No dia que tiver liberado para você resgatar aquele dinheiro, resgata e coloca num daqueles produtinhos lá que eu dei no manual para você nunca perder dinheiro. Não deixe o dinheiro parado na plataforma, porque você está perdendo. Toda a nossa decisão financeira tem um custo. Então, quando você deixa o seu dinheiro parado na plataforma, tem o custo de você não estar investindo e o custo de você estar perdendo com a inflação. Então, eu tenho lá no meu calendário o dia 6 de tal mês, né, daqui a 30 dias, eu posso resgatar, eu resgato naquele dia. Eduz, não fica brava comigo, por favor, mas, se depender de mim, não fica um centavo na plataforma. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse calendário na cabeça de vocês. E aí, como é que a gente faz para nunca deixar o dinheiro parado? A gente usa o nosso manual para nunca perder dinheiro. Mas como é que eu vou organizar tudo isso? Como é que eu vou saber como administrar o meu capital de giro? Todas essas coisas que eu falei aqui para vocês até agora, eu estou falando tanto de vida pessoal quanto de vida empresarial. Porque você pode organizar as finanças da sua empresa e pegar um pedacinho ali e começar a criar sua reserva da empresa também. É importante. A gente não vai botar todo o nosso dinheiro só no nosso negócio. Começar a separar uma reserva para fazer também investimentos seguros e criar uma reserva para a empresa. Para a gente não precisar, por exemplo, de empréstimo, cheque especial, ou antecipar, né? Tem gente até que antecipa o dinheiro que está lá na plataforma e paga juros por isso. Então, como é que a gente faz para fugir de empréstimo, de cheque especial, de antecipação? A gente tem que saber administrar o capital de giro da empresa. Pô, Lu, mas você falou que não ia falar financeiro, o que é administrar o capital de giro, né? Administrar capital de giro é assim, grana para bancar a empresa. Sabe quando a gente fala assim, putz, estou sem grana, cara, a empresa está sem grana, como é que eu vou girar, como é que eu vou bancar a empresa sem grana? Isso é o capital de giro. Quando falta esse dinheiro, né, e aí a gente precisa recorrer a empréstimo e tal, é que está faltando o capital de giro. Vou mostrar para vocês, então, um manual também, super simples, que vale para vocês organizarem tanto a vida pessoal quanto a empresarial de vocês. Antes vou mostrar rapidamente a importância disso, né? A perda anual que a gente tem com empréstimos pode chegar a 70%, cheque especial 300%, e eu estou sendo conservadora aqui, tá? Antecipar na plataforma, você faz isso quase todo mês, você perde aí 45% da rentabilidade. Não saber investir pode ter um custo de 6% ao ano até 40% ao ano. Tem produtos que estão investindo que são mais seguros do que o próprio negócio, né? Porque eu mostrei que o próprio negócio é o mais arriscado de todos. Então, eu estou falando de produtos com risco, sim, quando eu falo de 40%. Eu estou falando de fundo de ação. Mas ganhar 40% no ano é o custo que alguns de vocês estão pagando por não saber investir. Tá? E aí, anualmente, dependendo de se você conjuga todas essas coisas, a sua perda anual ela pode ser de 51% a 340%. É o custo de você não saber investir, de você não saber que você está arriscando sem saber que está arriscando. O custo de você deixar seu dinheiro parado na conta corrente, na conta poupança, na corretora. Eu tenho um amigo que me diz que esse é o imposto do desconhecimento, né, Helder? Esse é o imposto de desconhecimento. Então, além de a gente pagar imposto, é chato pra caramba pagar imposto, né? Tem um lado bom, quando a gente paga imposto é porque a gente está ganhando dinheiro. Mas não é uma delícia pagar o imposto, né? É legal, porque aí eu estou ganhando dinheiro.
Mas olha esse imposto que a gente está pagando sem nem saber. Né? Eu não sei investir, eu deixo o dinheiro parado, deixo na plataforma, eu antecipo da plataforma, e aí pode chegar a uns 340%. Então, como é que vocês se organizam? A partir de segunda-feira, vocês já podem fazer o que eu vou mostrar agora. E aí, já nos próximos 30 dias, já tem uma porção de ação aí, né? O manual para nunca perder dinheiro, talvez abrir uma conta num Inter, num Agiplan para não pagar tarifa. Como é que a gente se organiza? Não precisa de planilha, não precisa fazer muito cálculo. Vocês vão fazer o seguinte, tanto vida pessoal quanto profissional. Vocês vão traçar uma linha, é uma linha do tempo. Tá? Essa linha do tempo de um período. Vamos pegar aí um mês. Então, hoje é dia 7, né? Hoje é dia 7. Vamos considerar que aquela linha ali, ela começa... Funcionando? Não. Ela começa no dia 7 e ela termina no dia 30. A gente está falando de abril. O que vai entrar de dinheiro do dia 7 ao dia 30? É isso que a gente precisa fazer. Parar e pensar. Bom, vai entrar tal grana, vou liberar isso na plataforma, vai ter o dinheiro tal... E a gente vai imaginando. Imagina assim, o dinheirinho entrando no dia 8, no dia 12, e você faz uma lista de tudo que vai entrar. Tá? A gente está olhando para o futuro. Essa coisa de, eu já anoto todos os meus gastos. Anotar gasto é meio dirigir olhando para o retrovisor, né? Porque a gente fica vivendo a vida, paguei isso, aí anota. Paguei aquilo, anota. Aí depois, no final da anotação, aquilo não faz diferença nenhuma. A gente tem que olhar de hoje para frente. Então, hoje, do dia 7 até o dia 30, o que tem de dinheiro para entrar? Aí eu faço uma lista dessas coisas. Hoje, do dia 7 até o dia 30, o que tem de dinheiro para sair? E ali eu tenho que contemplar. Se eu estou falando da minha empresa, por exemplo, qual é o dinheiro que tem para sair da minha empresa? É tudo que eu tenho para pagar, mas são os impostos, é a minha retirada, é a reserva que eu vou fazer da empresa, né? O dinheiro que eu vou pegar para investir. Então, cada setinha daquela ali é um desses itens. Então, eu vou lá listar tudo que entra, listar tudo que sai. Aí, se eu chego em números assim, olha, isso, de novo, posso fazer isso para a vida empresarial e posso fazer para pessoal do mesmo jeito. Se eu chego ali, eu tenho 50 mil recebidos e 40 mil pagos. Isso é bom ou ruim? Agora vocês estão com medo, porque aquela hora eu perguntei certo ou errado, vocês falaram certo, eu falei que estava errado, agora ninguém me responde. Isso é bom ou ruim? Sem pegadinha. Entrar 50 mil e sair 40 mil. Tá bom, né? Sobrou 10 mil. Seria ruim se fosse um cenário assim, né? Entra 50 mil e sai 60 mil. Aqui está ruim, né? Só que muitas vezes acontece isso e a gente não percebe, por dois motivos. Primeiro, a gente não percebe porque não fez essa análisezinha básica de olhar para frente. E a gente não percebe também por causa disso aqui, ó. Às vezes a gente já tem dinheiro no bolso. Então, se eu tenho 10 mil, se entrar 50 mil e sair 60 mil, eu termino o mês zerado. E aí a gente pensa assim, pô, olha lá a conta, não ficou negativo e tal, então tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Se a gente olhar e perceber que o final de um mês é o início do outro mês, tá vendo? Se eu termino com 0, eu começo o outro mês com 0. E se as coisas continuam acontecendo como estão acontecendo todos os meses, o que acontece no final? Eu começo a ficar negativo. Então, essa linha do tempo, de um mês, junto com a linha do tempo do outro mês, eu chamo no meu curso de rota financeira. Então, o mais importante para a gente começar a organizar a nossa vida pessoal e empresarial é criar a nossa rota financeira de, no mínimo, 6 meses. Aí tem gente que me fala assim, poxa, mas eu não tenho como ter certeza dos números. Eu nunca fiz isso, não tenho certeza de quanto eu vou gastar ou de quanto eu vou receber. Tudo bem que você não tenha certeza absoluta, mas enquanto você deixa de fazer por não ter certeza, você não está fazendo nada. E aí você, de surpresa, chega lá 2 meses depois com menos 10 mil na conta. Né? Então, assim, o fato de você não ter certeza não tem problema. O que importa é que, se você começar a fazer isso hoje, olhar para frente e estimar mais ou menos, o susto passa a ser menor. E aí, se você criar isso que eu chamo de rota financeira, que é olhar para um mês, depois olhar para o outro mês, depois olhar para o outro, fazer pelo menos assim, uns 4 a 6 meses à frente. Se você experimenta fazer isso essa semana, vou parar aqui, vou desenhando mesmo, não precisa nem ser planilha, e fazer esses desenhinhos e com esses números. Você vai começar a perceber que talvez seja importante você tomar algumas medidas para evitar que tenha algum buraco na sua conta. E aí, o pessoal do Financeis costuma dizer o seguinte, quais são as ações
para equilibrar as finanças? Primeiro, eu preciso reduzir despesas. Então, se eu crio lá aquela linha do tempo e eu tenho mais gasto do que receita, eu preciso reduzir despesa. Mas esse reduzir despesas pode ser eu diminuir minha retirada, eu cortar algum fornecedor, ou eu simplesmente, nesse mês, eu não utilizar algum serviço de um fornecedor e deixar para o mês seguinte. Né? Não precisa ser necessariamente cortar. Eu posso adiar, né? Posso trocar por algo mais barato. Aumentar a receita. Aumentar a receita nem sempre é, eu preciso vender mais quantidade, né, de um produto. Eu posso, de repente, perceber que eu tenho a minha página de captura. Se eu melhorar alguma coisa na minha página de captura, entra mais gente para a minha lista e, portanto, eu vendo mais do meu curso. Então, às vezes, você olhar para a sua rota financeira vai te trazer ideias com relação ao marketing digital, coisas que você precisa fazer para melhorar a sua comunicação. Né? O pessoal falou aqui de vídeos, de repente vocês saem daqui, fazem essa rota financeira e percebem, poxa, eu preciso aumentar minhas receitas. E lembrar das dicas do Michael, por exemplo, poxa, eu vou melhorar o meu vídeo, porque se eu melhorar o meu vídeo, eu vendo mais e eu aumento minha receita. Então, saber, entender de finanças, entender esses conceitos é importante para você tomar decisões estratégicas para a sua empresa, táticas e estratégicas. Quando a galera das finanças diz assim, ajustar prazos de pagamento e recebimento, o que pode ser isso no nosso mundo? Eu posso, por exemplo, se eu contratar alguém, uma produtora para fazer vídeos, ou se eu for comprar um microfone, enfim, fazer, né, o que o Michael sugeriu que a gente fizesse nos vídeos, talvez eu possa negociar esse meu prazo de pagamento, ou talvez eu não faça nesse mês e deixe para o mês que vem, se eu enxergar na minha rota financeira que não cabe aquele custo ali. Então, eu começo a tomar outras decisões. Prazo de recebimento. Como é que eu posso antecipar um recebimento? Quando eu faço um curso, e aí eu dou um bônus, né, um bônus assim, de escassez, para quem pagar à vista, por exemplo, não, olha, no cartão é esse e esse bônus, mas se você fizer um pagamento no boleto, à vista, e esse boleto eu recebo logo, né, eu dou um bônus para a pessoa me pagar logo, eu estou antecipando o recebimento. Então, se eu enxergo na minha rota financeira que eu preciso antecipar recebimentos, precisa entrar dinheiro logo, eu posso tomar essas medidas. Né? E, por exemplo, entregar um bônus. E como é que eu transformo estoque em dinheiro? Né? O pessoal das finanças diz, não, para você equilibrar o seu caixa, você tem que transformar estoque em dinheiro. Qual é o nosso estoque? É conhecimento. Então, transformar o nosso estoque em dinheiro pode ser, por exemplo, antecipar, criar logo um curso que já está na minha cabeça e eu estou sempre adiando. Se eu percebo na minha rota financeira que eu preciso de mais grana entrando, bom, então se eu transformar aquele curso, que é o meu estoque, minha ideia, em dinheiro logo, eu equilibro minhas finanças. Eu tenho uma lista, minha lista é meu ativo, é meu estoque. E a minha lista está lá, minha lista de pessoas que já compraram comigo, falaram aqui no palco isso também. O que você faz com os clientes que já compraram de você? Você deixa ali no canto? São as pessoas que mais compram de você. Então, se você está precisando equilibrar suas finanças, mandar um e-mail para os seus clientes oferecendo alguma coisa, uma mentoria, enfim, para os coaches oferecendo, né, uma sessão de coaching, você vai gerar dinheiro, então você transforma o seu estoque em dinheiro. E aí, então, enxergar toda a sua rota financeira daquele jeito, desenhando, sem muita preocupação de que ela seja muito fidedigna à realidade. Não, mas eu não tenho como fazer. Experimenta fazer para você chegar próximo dessa realidade. Todas essas coisas que eu falei aqui para vocês hoje, tarifa bancária, né, se livrar de tarifa bancária, usar o seu manual para criar sua reserva que renda mais do que a poupança, fazer a sua rota financeira. Se você fizer tudo isso, você consegue começar a ver o impacto já a partir da semana que vem na sua vida financeira, tanto pessoal quanto empresarial. Mas, também já foi falado aqui nesse palco hoje, que uma pequena ação muitas vezes traz muito mais resultado do que muitas ações, até porque quando é muita coisa a gente tende a procrastinar. Então, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês refletirem, porque eu sei que eu trouxe muita coisa, muitas pequenas coisas, e aí a gente pensa até, nossa, agora eu tenho mais coisa para fazer, mas escolhe uma, que ação eu já posso implementar a partir de segunda-feira que vai impactar positivamente minhas finanças pessoais e empresariais. Quais de todas essas coisas vocês podem fazer uma única coisa, já na segunda-feira, que vai te dar insights, que vai trazer algum impacto, algum ajuste na sua vida financeira. Se eu tivesse que sugerir,
eu acho que o ideal, o primeiro passo, é você criar a sua rota financeira. Você enxergar com mais clareza do que você está enxergando agora, tudo aquilo que vai entrar e tudo aquilo que vai sair, mas brincando com esses números, brincando até de criar suas metas. Né? Eu até costumo dizer que quando a gente se aproxima muito da nossa vida financeira, algumas mágicas acontecem. Né? A gente olha para um número, eu tenho que ganhar tanto, então, para equilibrar, e de repente surge uma oportunidade de eu ganhar aquilo. Né? Então, criar sua rota financeira, eu realmente acredito que a gente chega até a comunicar para o universo, né, como que a gente quer os nossos números. Então, se eu tivesse que sugerir, essa é a minha sugestão para vocês fazerem a partir de segunda-feira. Mas escolham uma pequena ação. Uma ação dessas vai realmente fazer algum impacto na sua vida financeira. O que eu queria deixar de mensagem final é a mensagem que eu trouxe no início, de que eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês consegue fazer mudanças muito significativas na vida pessoal e empresarial, no que diz respeito a finanças, sem precisar entender de matemática. A hora que precisar fazer uma conta, faz na calculadora. É ótimo poder contar com profissionais, com um contador, ter um contador, um planejador financeiro, vai ajudar, principalmente dependendo do nível que a sua empresa está. Mas experimenta fazer isso você, porque as decisões estratégicas que se baseiam em finanças vão precisar ser decididas por vocês, gestores da empresa de vocês. Ok? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído um pouco aí com as mudanças que vocês gostariam de fazer e os erros que vocês gostariam de evitar. Vou deixar aqui meus contatos, redes sociais, enfim, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, conversar, estou super disponível. E obrigada por estar aqui. Uhul! Falei que o nome dela não era bonito, gente? Vem para cá e materializar. Vocês já decoraram a minha frase, né? Materializar o nosso agradecimento. O pessoal VIP evadiu agora no finalzinho, né? Para o conteúdo que ela passou para vocês, né, gente? Então, agradeço. É uma das pessoas que estavam do lado daí e quem sabe, no próximo How to Do, alguns de vocês não venham para cá compartilhar resultados, igual ela fez também. Tá joia? Mais uma vez, Lu, tá aqui. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.